Olá! Se eu te mostrasse um mercado em que uma peça pequena aqui, como essa, pode custar muito pouco para ser fabricada, mas mesmo assim ser vendida por um valor muito maior, porque resolve um problema real, você prestaria atenção? Porque é exatamente disso que eu estou falando aqui. Todos os dias, oficinas, indústrias, centros logísticos e empresas de manutenção precisam substituir peças que trabalham sob impacto, atrito, vibração, peso e desgaste constante. Eu estou falando do poliuretano. Estou falando de rodas de empilhadeiras elétricas, buchas para suspensão automotiva, acoplamentos elásticos, revestimentos de cilindros e componentes diversos. E quando essas peças falham, o prejuízo vem rapidinho. É máquina parada, produção atrasada, manutenção repetida, retrabalho, dinheiro indo para o ralo. Agora pensa comigo. Quando uma empresa encontra uma peça que dura mais, aguenta mais e resolve o problema melhor, ela não está comprando só um pedacinho de matéria-prima. Ela está comprando desempenho, ela está comprando tranquilidade e economia. E é por isso que esse mercado que eu vou te apresentar agora tem tanto valor. Eu sou o Jorge Green e trabalho com poliuretano há exatos 50 anos. E depois de 5 décadas dentro desse mercado, eu posso te dizer com toda serenidade e sinceridade: existe sim uma oportunidade muito boa para quem deseja fabricar peças em poliuretano com boa margem, começando de forma enxuta, desde que entre do jeito certo. Eu não estou falando de fantasia, eu não estou falando de dinheiro fácil, e muito menos de uma modinha de internet. Eu estou falando de um mercado técnico, real e lucrativo, que muita gente de fora ainda nem percebeu direito, não enxerga. E talvez essa seja justamente a melhor parte, porque enquanto a maioria das pessoas corre para mercados saturados, brigando por centavos, existe um outro tipo de oportunidade em que o cliente aceita pagar bem quando a peça entrega aquilo que ele precisa. E é aí que o poliuretano entra com muita força. Agora deixa eu te dar um exemplo para isso ficar mais concreto. Existem peças relativamente pequenas, usadas em sistemas mecânicos e indústrias, que têm custo acessível de material, mas o valor de venda é bem mais alto porque cumprem sua função importante e trabalham em condições pesadas. Não é o peso da peça que determina o preço, é a utilidade dela, é a resistência que ela entrega na verdade, é o problema que ela resolve. E quando você entende isso, sua cabeça muda. Você para de olhar para o poliuretano como simplesmente uma resina e passa a olhar para ele como uma ferramenta de negócio. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: isso deve ser só para quem já é da área. Isso deve exigir uma estrutura grande, enorme. Isso deve custar caro para começar. Isso deve ser complicado demais. Essas são dúvidas normais, tá? E a verdade é que muita gente perde uma boa oportunidade justamente porque imagina um cenário muito maior e muito mais difícil do que ele realmente precisa ser no começo. Você não precisa começar com uma indústria. Você não precisa começar montando uma fábrica imensa. Você não precisa entrar com estrutura de grande porte para dar aqueles primeiros passos certos e bem guiados. O que você precisa é de conhecimento certo, processo certo, escolha certa da peça e direção certa para não desperdiçar tempo e dinheiro. Talvez você queira começar uma nova fonte de renda. Talvez você já tenha até uma oficina, uma pequena empresa de manutenção, uma serralheria, uma oficina mecânica ou algum tipo de operação em que uma peça técnica pode vir a uma oportunidade.
Talvez você queira desenvolver uma solução própria. Ou talvez você tenha visto pela primeira vez um mercado que faz muito mais sentido do que parecia. Se for esse o seu caso, então presta atenção no que eu vou te mostrar amanhã. No segundo vídeo, eu vou sair da conversa e vou partir para a prática. Você vai ver o processo como ele é na realidade. Vai entender como essa resina é trabalhada. Vai enxergar com mais clareza se isso realmente pode fazer sentido para você. E isso é importante porque o interesse sem visão prática não basta. Agora eu quero te pedir só uma coisa. Depois que terminar esse vídeo, manda uma mensagem lá para a Rita, aqui no WhatsApp, e diz o que mais te chamou a atenção até agora. E principalmente, você já tem alguma ideia de peça ou aplicação que gostaria de enxergar nesse mercado, de aplicar nesse mercado? Amanhã eu volto com o segundo vídeo. Um abraço e até lá!